Eu me chamo Janete Araújo e o maior problema que eu enfrentei foi um problema financeiro. Minha mãe se separou do meu pai e a gente foi viver nesse bairro lá em Belém, que a gente morava na beira do rio, a gente morava num barraco que era montado assim com 4 troncos de árvore, não tinha banheiro, a gente fazia necessidade no fundo do quintal, tomava banho num cano que vinha da rua, né? A minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma sandália pra gente, eu andava descalça na rua, literalmente descalça, né? Eu não tinha dinheiro para nada, minha mãe não tinha dinheiro para nada, a gente passava muita fome, assim, de manhã a gente não tinha o que comer, a gente ia para a rua, para as árvores, para catar manga, jaca, para esperar à noite a minha mãe trazer, né? Ela trazia ossos de galinha, de carne de boi, né? Para a gente fazer sopa, um caldo, na verdade, né? Muita miséria mesmo, né? Às vezes era resto de comida que ela trazia lá do hotel, né? Um feijão, um arroz, e eu lembro que a gente colocava muita farinha, porque para poder render e dar para todos os filhos, porque nessa época também a gente tinha uma amiga, né? Que era muito amiga da minha mãe, juntou as 2 famílias, então eram muitas crianças e as 2 trabalhavam em casa de família e traziam os restos das comidas dos patrões para a gente comer, então era assim. Mas esse era o momento melhor do nosso dia, né? Porque era quando a gente comia de verdade. A Igreja Universal sempre colocava ônibus lá, né? Os jovens para chamar a gente, e como a gente não tinha diversão nenhuma, entretenimento nenhum, para a gente isso era uma diversão, ir para a igreja dia de sexta-feira, né? Ver a sessão de descarrego, então era muito legal para a gente. A gente ia e se divertia, era um passeio para a gente. Mas aí muitas coisas eu fui, né, absorvendo, né, dízimo. Eu não queria pegar firme, eu não queria compromisso com Deus, mas eu queria sair daquela miséria. Eu tinha uma revolta tão grande de viver ali que eu queria fazer alguma coisa. Então eu aprendi na Igreja Universal que se eu lutasse, se eu usasse a fé, eu ia conseguir. E aí eu comecei a usar a fé, a ser dizimista. E realmente eu consegui, eu arrumava emprego, eu sempre tive um cargo de liderança, né? Mas era só isso, né? Eu só tinha roupa que eu não tinha antes, que eu conseguia comprar. Eu tinha os sapatos, né, que eu queria comprar, mas era só isso. Eu tinha vazio, eu não queria nada com Deus. Mesmo tendo esses cargos de liderança, eu sempre trocava de emprego, porque eu sempre queria o melhor, nunca estava satisfeita. Então eu sempre ia trocando de emprego, até que chegou um tempo que eu não tinha mais para onde ir. Lá em Belém ficou assim, saturado para mim, né? E aí foi quando eu decidi vir para cá, para Recife, que é a cidade do meu pai. E aí aqui eu comecei também, vim na igreja, peguei firme, mais firme do que lá em Belém, porque aqui eu me senti sozinha, né? Eu não conhecia ninguém, era tudo novo para mim, a cidade nova, não sabia os caminhos. E eu comecei a vir na igreja e eu arrumei um emprego, onde esse emprego eu passei 9 anos, né? E realmente assim foi um emprego que mudou a minha vida, vamos dizer assim, a minha vida financeira. Eu conquistei um apartamento, eu conquistei um carro, eu tinha tudo que eu queria, mas eu vivia limitado, né? Eu tinha um limite, eu não saía mais dali. E todo o tempo, mesmo dando o meu melhor, todo o tempo eu era cobrada, todo o tempo era um choro para mim, dizendo que a loja estava no vermelho, que a conta estava no negativo, nunca estava bem. Então aquilo eu me revoltava, porque eu trabalhava tanto, e todo o tempo era essa reclamação que a loja estava no vermelho, no vermelho, no vermelho. Então eu comecei a ter dentro de mim a vontade de ter o meu negócio. E aí eu me revoltei, né? Fui para a palavra de Deus e li uma palavra muito forte lá em Josué 1, né? Que diz, né, que era para eu ser forte, corajosa, que era para eu, onde eu colocasse a planta dos meus pés, né, que Deus ia me dar. Então eu peguei o meu carro, fiz uma viagem de 2 horas muito rápida, e aí a gente foi, e hoje a gente está lá na loja, e agora agosto mesmo foi um dos melhores meses assim que a gente passou. Tanto é que a franqueada, ela disse para mim, eu falei para ela quanto foi o nosso faturamento, e ela disse para mim assim: Janete, eu tô tão orgulhosa de ti nessa loja, porque esse faturamento aí é um faturamento que eu não via desde quando inaugurou essa loja. A loja tem 10 anos, né? E a gente, assim, faz realmente a diferença lá. E com todas as guerras que a gente passava na loja no início, a gente conseguia dormir tranquilo, a gente conseguia sorrir, né? A gente conseguia ter paz, porque tinha certeza que Deus era com a gente, que Deus é com a gente, né? Então hoje eu tô bem, eu tô feliz, eu tenho o Espírito Santo, que é o mais importante de tudo, né?
E a minha vida, assim, hoje eu como o que eu quero, né? Eu vou onde eu quero, eu tenho o sapato que eu quiser, eu tenho o que eu quero comprar, eu compro. A gente não vive mais no limite. Ouço agora mesmo só para jogar fora mesmo. A gente não vive mais aquela vida de miséria que a gente vivia antes. Hoje a minha mãe, ela mora num apartamento, né, condomínio fechado, com piscina. Aquilo que eu sonhei um dia para mim, hoje eu dou para ela. E estamos vencendo, ou seja, eu venci esse gigante.